Demolidor, o Homem Sem Medo, tem duas fases incríveis. A fase do Frank Miller e a fase do Brian Michael Bendis, que depois passa por Ed Brubaker. As duas são referências, mas qual será que é a melhor fase do Homem Sem Medo? Bom, galera, eu gosto muito dessas duas fases. Então, esses três primeiros encadernados do Demolidor... Pera com isso. Não, peraí. Esses três encadernados aqui do Demolidor, a fase do Frank Miller, eu gosto muito, porque assim a gente vê, né, que essa criação do Stan Lee aqui, esse aqui é o volume, qual que é? 1, 2 ou 3 esse aqui? 3. Esse aqui é o volume 3, deixa eu pegar o volume 1 aqui, gente. Tá? Então, o volume 1, esse aqui é 1, né? Isso. Então, o volume 1, a gente vê, você, né, eu não, né? A gente vê o Demolidor, essa criação do Stan Lee, tá uma historinha morna. E depois na página dos... Eu sempre falei, na página 222, que eu não vou conseguir achar aqui, é inacreditável o que acontece. Quando o Frank Miller pega o roteiro, é surreal. O nome da primeira história que ele começa é a história Electra, e o negócio fica maluco, introdução do Stick. É muito bom, isso aqui é sensacional. Então, aí você vê o segundo volume, melhor ainda, fecha perfeito. Então, esses 3 volumes aqui, do Demolidor do Frank Miller, é uma progressão absurda, né? A gente vê o salto que dá toda a introdução à mítica do Demolidor. Então, em termos cronológicos de importância ao personagem, é superior do que as primeiras histórias, que a própria criação do Stan Lee, porque quem realmente... O Demolidor nasceu aqui, ó, na mão do Frank Miller, não adianta, pode falar o que for, quem revitalizou o personagem, segmentou tudo que foi o Frank Miller. É uma coisa assim surreal que ele faz aqui. Os desenhos também maravilhosos. Então, se você não começou a ler Demolidor, olha como fica bonito isso aqui na sua coleção, fica uma lombada assim legal demais na sua estante. Então, eu gosto muito dessa fase aqui do Frank Miller, mas ela não começa legal porque o Frank Miller só estava ali nos desenhos, né? Dizem que o Frank Miller ali passou a perna no cara, graças a Deus ele fez isso, né? Porque ele faz uma fase que para muitos aí é intocável. E depois nós tivemos o quê? A fase do Brian Michael Bendis, e depois ele passa por Ed Brubaker aqui, né? Que é uma fase que, pelo amor de Deus, então vou falar um pouquinho melhor aqui. Esse aqui peraí que eu vou tirar já aqui, tá difícil aqui de me direcionar nos volumes, aqui é muita coisa. Mas vamos lá. Então nessa fase aqui eu vou tentar dividir ela aqui, tá? Então vamos lá, que é bastante coisa. O que eu tenho a dizer aqui? O primeiro volume aqui, que é o Demolidor Revelado, não tem como já não se apaixonar por isso aqui, porque tanto o roteiro do Bendis quanto o desenho do Alex Maleev, o jeito que ele retrata o Demolidor, parece realmente de fato um demônio. É assim, surreal. E nisso aqui o grande plot, né, é a identidade do Matt Murdock ser revelada e ele negando sobre isso, né, tudo que isso vai colocar o Fog em perigo, todo mundo ao redor do Demolidor. Então é uma treta muito grande que se desenrola de uma maneira bizarra, né? Então esse primeiro volume, ele é incrível. Demolidor Revelado é maravilhoso. Ele acaba com um baita gancho. Aí você continua aqui no volume e chega no meu volume favorito daqui, que é Demolidor, o Rei da Cozinha do Inferno. E na minha opinião, aqui tem a melhor luta que eu já vi nos quadrinhos. O Demolidor com tanta raiva, eu não vou dizer o porquê, porque eu não vou querer dar spoiler, não vou querer estragar a experiência de ninguém, mas o Demolidor contra o Mercenário, depois o Demolidor contra o Rei do Crime, é tanto ódio. Aí você vê por que aqui é o Rei da Cozinha do Inferno, né? O que o Demolidor fez para ser considerado o Rei da Cozinha do Inferno. É muito a discussão que o Brian Michael Bendis faz das pessoas, se o Demolidor é relevante ou não, se ele atrapalha, se ele ajuda, é assim. E continua essa ideia do revelado, toda a ideia da identidade secreta dele está sendo revelada. Então é show. Pra mim aqui é o ponto alto, assim, é o cume. No terceiro volume, que é o Decálogo, né? Esse volume, todos vão lá, a capa é absurda em todos, né? Ainda do roteiro do Brian Michael Bendis, aqui a gente vê uns flashbacks do Demolidor com uniforme amarelo. Então tem uma boa participação da Viúva Negra aqui, tem uma história bem aqui, ó, momento clássico aqui, referência, né? Alex Maleev desenhando Demolidor amarelo, que muita gente não gosta, mas é legal. Inclusive tá aqui, ó, Demolidor amarelo aqui na minha coleção, é muito legal essa história do Jeff Loeb. E é interessante essa HQ, assim, mas ela segura um pouco a onda, sabe? Ela poderia ser um pouquinho mais breve,
esse arco aqui, ele continua muito bom, mas assim, deixa um pouco a desejar, ainda mais se a gente comparar com o volume anterior. Mas é muito bom, Demolidor Decálogo. E aí a gente vem aqui na conclusão da fase do Brian Michael Bendis, né? Que é Demolidor, o demônio no pavilhão D. Que o Demolidor vai preso e ele tá preso no mesmo lugar que o Rei do Crime e o Mercenário. Então, é assim, a ideia é muito louca, todo o julgamento, a violência. Então, essa parte é muito interessante, eu gosto realmente muito. Só que o que acontece? Fecha aqui, no entanto a gente consegue ver aqui no meio do encadernado, deixa eu ver se eu vou conseguir. Ixi, estou mostrando errado. É nessa parte aqui não, agora sim. Aqui, Demônio do Pavilhão D, ali eu tava mostrando spoiler, mostrando o final. Demônio do Pavilhão D, que é esse aqui que eu tava falando, ó, dá pra ver aqui no meio que tem uma parte preta? Então isso aqui simboliza luto. Mas não vou falar o que é por que essa parte aqui tem preta. E também a gente vê aqui na capa, né, Brian Michael Bendis, e a gente já vê o Ed Brubaker, né, e o Michael Lark, que tomam conta aqui da sequência do título do Demolidor. E a gente vê até o Mercenário sendo tratado igual o Hannibal Lecter. Isso é legal demais, ele igualzinho. Então a conclusão do arco, eu vou ser bem sincero, ela é muito boa, ela é excelente, tem um clímax muito bom aqui, tem uma virada aqui sensacional, e na sequência quem pega é o Ed Brubaker. O Ed Brubaker ele não fica refém do que o Brian Michael Bendis fez, porém o nível cai. Eu dividiria esse encadernado um pouquinho diferente, eu pararia ali na parte do Brian Michael Bendis, né, da história do Demônio do Pavilhão D, e já ou nesse encadernado aqui, que é a parte do demônio, que é o próximo, eu compilaria a fase do Ed Brubaker, ou sei lá, faria um encadernado a mais, teria, né? Eu não gostei muito, assim, porque realmente é outra pegada. Ed Brubaker é um baita escritor escrevendo crime, mas, assim, tipo, tá lá em cima e ainda assim eu acho que não é a melhor parte da fase do Brian Michael Bendis e ela dá uma decaída. O encadernado mais fraco é esse aqui, é a parte do demônio. Tem uma capa linda, né? Como eu falei, todas as capas são muito bonitas. Saudades do Marvel Deluxe, aliás. Porém, assim, cai. Né? Cai aqui, os desenhos continuam muito bonitos, tem autorreferências à história do Demolidor, mas pra mim cai bastante aqui. Porém, Ed Brubaker estava planejando uma coisa muito interessante. No final aqui, o Retorno do Rei, pelo amor de Deus, isso aqui fecha com chave de ouro a fase. Mas é muito bom isso aqui também é muito legal. Porém, eu gosto de dividir assim. Fase do Ed Brubaker são esses dois encadernados finais e um pedacinho do Demônio no Pavilhão D. Então eu vou deixar até aqui para ilustrar, né? Que é uma ponte aqui, né? Então eu vou tentar, para mim as melhores fases é a fase do Frank Miller e a fase do Brian Michael Bendis. Do Ed Brubaker deixa um pouquinho a desejar. Na minha opinião, eu não estou contando aqui como que é o nome, gente? Meu Deus do céu, o Born Again do Demolidor, como é que chama? Meu Deus do céu. É o... Nossa, que branco. Na edição vai melhorar a situação. Mas é o Demolidor... Meu Deus do céu. A Queda de Murdoch. Sem sombra de dúvida, Demolidor A Queda de Murdoch. Eu não estou considerando ele, eu estou só falando desses dois runs aqui. O Brian Michael Bendis também tem os encadernados. Na minha opinião, o Brian Michael Bendis vai mais longe na história do Demolidor. É o meu arco favorito e tem a minha história favorita. Então eu acho a parte do Brian Michael Bendis muito melhor do que a parte do Frank Miller. Embora eu goste muito do Frank Miller. E tem duas coisas interessantes. O Frank Miller começa mais ou menos e fica muito boa. Porém, a parte do Brian Michael Bendis começa inacreditável e termina apenas muito boa. Então, Frank Miller começa ruim, fica excelente. Aqui começa incrivelmente top, dá uma quedinha no final e tem ainda a passada de bastão. Então, pra mim, eu prefiro a fase aqui do Marvel Deluxe, do Brian Michael Bendis. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas essa é apenas a minha opinião. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva. Senão eu vou ficar esquecendo o nome dos quadrinhos, daí esse branco todo. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.